Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à minha sessão na quinta edição do Congresso Online de TI. Hoje eu venho trazer um tema bem interessante sobre deployment de Windows para ambientes corporativos e poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. É uma honra estar participando mais uma vez do Congresso. Essa é a terceira vez que eu participo. E hoje vamos falar sobre Windows Deployment Like a Boss. Eu gosto muito desse termo Like a Boss e eu trouxe isso para dentro de um tema referente a deployment. Então, o que vamos ver nessa sessão é bem interessante, bem prático, não tão avançado, porque esse não é o foco também do Congresso, né? É mostrar novas tecnologias e que estejam acessíveis para todos. Para quem não me conhece ou está assistindo uma palestra minha pela primeira vez, eu me chamo Eduardo Sena. Eu sou especialista em deployment e soluções para desktop. Eu trabalho diariamente com esses tipos de soluções e com estratégias e projetos de implantação de desktops também. E também na parte de gerenciamento de Windows Client. O meu foco principal de atuação hoje, tanto na comunidade quanto dentro da empresa onde eu atuo, é o Microsoft Deployment Toolkit. Aqui veremos nesta palestra em funcionamento, e eu também vou mostrar algumas coisinhas teóricas para quem não conhece o que é o MDT, o Microsoft Deployment Toolkit. Pelo terceiro ano consecutivo, eu sou premiado pela Microsoft como MVP e na competência de Windows and Device for IT, que está focado também tanto em deployment quanto em gerenciamento de Windows Client. Para quem não sabe o que é o Microsoft MVP, ele é um prêmio de reconhecimento que a Microsoft concede a profissionais que gostam de compartilhar o que sabem, gostam de compartilhar o conhecimento com toda a comunidade, seja ela fazendo eventos, palestrando e assim por diante. Falando um pouquinho rapidamente sobre a minha carreira, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, porém não atuo na área, eu atuo na área de infraestrutura, de tecnologia. Atuo em uma empresa nacional, de renome nacional, e também mantenho alguns projetos para a comunidade. Um canal no YouTube chamado Deployment Insider. Eu tenho também o meu blog pessoal chamado de Deployment Insider, e o endereço é deploymentinsider.blog.br. Vocês podem acessar, vão encontrar vários posts sobre deployment de Windows com MDT, várias dicas de próximos eventos que eu estarei participando e assim por diante. Um contato rápido comigo pode ser através do Twitter, que é Eduardo de Santos. Só me seguir. Se tiver alguma dúvida, pode publicar, pode mandar mensagem direta e assim por diante, que eu teria o maior prazer em respondê-los. Ou através da página no Facebook, que é o Deployment Insider. É só pesquisar lá,
vocês vão encontrar o Deployment Insider by Eduardo Sena, tá? Então, vamos lá começar a nossa palestra, né, o nosso evento, ou simplesmente o nosso bate-papo, tá? Se permanecer alguma dúvida no final dessa palestra, vocês podem encaminhar para mim lá nas redes sociais, que eu vou ter um maior prazer em responder a todos. Então vamos lá. O que eu trouxe hoje nessa sessão? A nossa agenda, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os desafios na parte de deployment corporativo, que esse é o nosso foco. O que a gente precisa, o que a gente vai encontrar, o que vocês vão encontrar ao trabalhar com deployment dentro de um ambiente onde existem vários tipos de máquinas, vários sistemas operacionais e assim por diante. Um overview do que é o MDT, e aí a gente vai partir para uma parte bem prática, digamos assim, onde eu vou mostrar para vocês o MDT funcionando e como a gente pode transformar os nossos processos de deployment like a boss, tá? Sair do tradicional, aquele onde a gente vai ter aquela maletinha cheio de CDs, ou para aqueles que são mais antenados, um pendrive com a mídia de instalação do Windows e poder entregar isso. E temos que são mais avançados ainda, tem um compartilhamento de rede, onde ele faz a implantação através da rede, tá? Mas isso aí é tudo manual, tá? E a gente vai bater um papo sobre isso ao longo desta palestra. E por fim, eu vou mostrar para vocês como continuar estudando sobre deployment, como se aprofundar mais neste universo de OSD, né? Operating System Deployment. Então, vamos lá. Quais são os desafios que nós, administradores de um ambiente de desktop ou um ambiente de servidores, tá? Como o nosso foco é Windows Deployment, é client, mas o MDT também consegue fazer deployment de servidores e também aplicações, drivers, atualizações offline do Windows e assim por diante. Então, como administrador de um ambiente onde precisamos gerir todos os nossos desktops, manter toda a organização funcionando, lógico, vamos ter alguns desafios. E o primeiro deles é reduzir a complexidade. Sabemos que um ambiente muito grande, ele se torna complexo no que se diz respeito tanto à gestão de tudo que está rodando ali. Eu preciso manter o compliance de licenças e assim por diante, reduzir a complexidade de migração de sistemas operacionais, migração de aplicações, atualizações do Windows e assim por diante. Então, eu preciso tornar esse gerenciamento, tornar este deployment, agora, por exemplo, com a chegada do Windows 10, muitas empresas migraram, né, antes do dia 29 do 7, para poder pegar aquela atualização gratuita do Windows 7 Spec 1, Windows 8.1 para o Windows 10, tá? Utilizando um método de deployment chamado In-Place Upgrade. Então, a Microsoft já deu uma forcinha para isso, tornando esse In-Place Upgrade muito mais simplificado, muito mais rápido de fazer, pois você apenas baixava a imagem e clicava
permitia a instalação. O computador é reinicializado e após algum tempo ele voltava já com o Windows 10, com todas as aplicações instaladas, os dados do usuário no mesmo local, configurações e assim por diante. Tá? Isso é reduzir a complexidade. Isso é tornar o meu processo de deployment simplificado. Tá? Não só para upgrade, mas também para replace de máquina. Eu tenho um parque muito antigo, eu estou adquirindo novas máquinas, novos hardwares. E como é que eu vou fazer? A minha empresa adquiriu 100 desktops novos, não tem sistema operacional. E se eu for fazer isso um a um, eu vou levar muito tempo. Hoje, em média, fazendo isso de forma manual, aplicando atualizações, instalando aplicações, fazendo todo o checklist, demora em média de 3 a 4 horas para você fazer uma única máquina e poder disponibilizar isso para o usuário, quando não precisa fazer um backup, tá? Então, isso é complexo. E a gente precisa reduzir isso. Como é que eu vou reduzir essa complexidade? A gente vai ver mais à frente, tá? Eu vou deixar isso como surpresa. Vamos lá. Padronização. Esse é um grande desafio do profissional de TI que trabalha com desktop, com cliente. A padronização que eu me refiro é você ter um parque homogêneo que você tenha o mesmo hardware. Isso é difícil de acontecer, principalmente no Brasil. Você tem um parque muito heterogêneo, são vários fornecedores, são vários tipos de hardware que eu tenho ali, vários modelos, até mesmo do mesmo fabricante. E o deployment disso se torna complexo. Tá? Antigamente, quando a gente utilizava clonagem de disco, a padronização era essencial. Então eu precisava ter todos os hardwares iguais, porque a clonagem de disco ela pegava tudo que era referente àquela máquina, ele ia identificadores de hardware, drivers e assim por diante. Então se eu aplicasse um hardware diferente, essa máquina ela não iria ligar por incompatibilidade de driver e assim por diante, tá? Então a padronização é um desafio, tá? Mas utilizando, após vocês assistirem essa palestra, vocês vão ver que a padronização ela se torna, eu não digo dispensável, porque é bem interessante você ter um parque todo homogêneo com hardwares iguais, modelos, isso facilita bastante, mas ela não precisa ser uma prioridade, tá? A prioridade fica na entrega da máquina e do sistema para o usuário utilizar. No caso, o nosso cliente interno ou cliente externo e assim por diante. Reduzir os riscos. E quando eu digo reduzir riscos, riscos de perda de dados, risco daquela imagem, daquele sistema operacional, daquela aplicação ser implantada na máquina errada. Por exemplo, quando a gente trabalha em ambientes corporativos, temos a parte de licenciamento, né? Por volume, então eu preciso manter todas as minhas chaves de Office, de Windows, de produtos sempre alinhados, e esses riscos de você ativar mais de uma máquina com a mesma chave, quando essa chave ela não é uma chave MAC ou KMS, que você ativa vários dispositivos, ela é uma chave única ali, tá? Uma chave OIM, por exemplo, ou FPP, que são licenciamentos individuais e assim por diante, tá? Mas o maior risco é você
ter perda de dados de usuário. Esse é um dos riscos maiores dentro de um ambiente, e é um desafio manter toda essas informações precisas e exatas quando a máquina do usuário voltar a funcionar e for entregue a ele. Continuando, o compliance. Manter o compliance do meu ambiente é um desafio, tá? Sabemos que manter o ambiente todo legalizado, todo, digamos, eu posso dizer, vamos manter um ambiente homogêneo com todas as chaves de licenciamento sendo aplicadas para suas respectivas máquinas, todas as aplicações sendo instaladas de forma correta. Então, manter o compliance do meu catálogo de aplicações. É importantíssimo a gente ter um catálogo de aplicações. Mas você deve estar se perguntando, mas Eduardo, o que seria um catálogo de aplicações? Simples. O catálogo de aplicações é como se fosse um cardápio. Quando você chega num restaurante, o garçom traz para você ler um cardápio que tem uma lista de coisas que você pode pedir. Catálogo de aplicações é uma lista de aplicações que serão entregues para seus respectivos computadores. Então eu tenho um catálogo de aplicações que serão entregues para as máquinas do financeiro, para máquinas da contabilidade e outros setores específicos dentro da empresa, RH e assim por diante. Mas eu também tenho aquele catálogo de aplicações que são comuns para todo o ambiente. Então, por exemplo, todo o meu ambiente utiliza um leitor de PDF. Todo o meu ambiente utiliza um navegador específico. Google Chrome, Mozilla Firefox, enfim. Todo mundo vai precisar ter. Esse é o meu catálogo, que a gente costuma dizer um catálogo global de aplicações que serão instaladas para qualquer máquina dentro da minha organização. E eu tenho o meu catálogo de aplicações que são específicas para cada setor. São aquelas aplicações que devem estar apenas em máquinas de determinado setor. Isso é manter um compliance. É manter todo o meu catálogo funcionando, tá? Assim como manter o compliance de licenciamento. Se eu tenho licenças de 10 licenças de Windows 8, então eu não posso ter 11 instaladas, e assim por diante, tá? Isso é um desafio que temos que enfrentar diariamente, principalmente quem trabalha com a parte de projetos e vai avaliar, fazer o assessment do ambiente e encontra algumas coisas desse nível, e esses são desafios. É um dos desafios. E para a gente terminar essa parte de desafios, aumentar a produtividade. Se fala muito em produtividade nos dias de hoje dentro das organizações. Aí quando a gente fala produtividade, o pessoal lembra do Office 365, o pacote de produtividade da Microsoft e assim por diante, tá? Mas quando eu falo produtividade dentro de desktop, eu não estou me referindo ao usuário final. Eu estou me referindo a aumentar a produtividade da equipe que atua diretamente no suporte, na parte de deployment e assim por diante. Como assim, Eduardo? Aumentar a produtividade em deployment? Simples. Eu poder implantar no mesmo tempo que eu implantava 1, 2, 3 máquinas, eu poder fazer isso com 10, 50, 100 máquinas ao mesmo tempo. Então, eu aumento a minha produtividade, eu aumento o número de máquinas entregues, e a produtividade ela não está relacionada à quantidade de coisas que você faz no menor tempo, não só isso, tá? Mas com a qualidade que você vai entregar isso. A qualidade dentro do deployment, ela se refere a você entregar a experiência para o usuário
em um novo sistema operacional a mesma experiência que ele tinha anterior. Por exemplo, ele sair do Windows 10, de um Windows 7, vamos pegar uma experiência bem mais complicada, que seria sair de um Windows 7, onde eu tenho uma interface completamente diferente, e ir para o Windows 10. Tá? Que tem um menu iniciar, mas toda a estrutura visual do Windows 10 é diferente, né? Tem outros recursos, outras formas de acesso e assim por diante. Mas eu preciso entregar a mesma experiência que ele tinha no Windows 7 no Windows 10. E quando eu digo a mesma experiência, os documentos no mesmo local, a sua assinatura do Microsoft Outlook, as suas regras também do Outlook e assim por diante. Os atalhos que estavam no desktop, os mapeamentos de pasta, tudo isso eu preciso entregar. Então, e eu consigo fazer tudo isso, reduzir e vencer esses desafios, melhor dizendo, como? Simplesmente automatizando todo o processo ou boa parte desse processo. A palavra da vez é automação. Automação no processo de implantação de desktops, aplicações, atualizações, drivers. Automação no processo de backup do estado do perfil do usuário e seus dados e o restore desse perfil e desses dados deste mesmo usuário ou dos usuários que estejam na máquina, tá? Então, quando eu digo automação, é simplesmente deixar com que a ferramenta faça todo o trabalho. Você vai pré-configurá-la, você vai ter uma central, um local centralizado para fazer isso e tudo mais. A automação também ela reduz toda a parte de erros humanos. Então, por que ele vai reduzir? Porque tudo aquilo ali já foi testado, está funcionando. Eu não corro um risco, por exemplo, de colocar o nome de máquina errado. Eu não corro o risco de inserir uma aplicação incorreta, já que eu posso automatizar isso também. Uma chave de produto também, e assim por diante, tá? A palavra da vez é automação. E é essa palavrinha que vai ajudar a você a vencer todos os desafios que eu mostrei anteriormente. Ok? Então, vamos continuar a nossa palestra e o que eu trouxe para vocês. Bem legal, um overview do que é o Microsoft Deployment Toolkit, ou simplesmente MDT, né? O MDT atualmente está na sua versão 2013 Update 2, completamente preparado para implantar, atualizar e fazer upgrade de Windows 10. Tá? Ele está completamente pronto para fazer isso. Lógico, em parceria com o Windows ADK for Windows 10, tá? Que a última versão é a mesma do Windows, que é a 16.07. Para quem não conhece o que é o MDT, ele é uma solução de deployment gratuita. Então, vocês podem baixar a partir do site da Microsoft, assim como o pacote do Windows ADK, as ferramentas de deployment e assim por diante, também são gratuitas. Quando eu digo uma solução de deployment, é que vocês podem pegar o MDT, instalar na sua organização e simplesmente ele fazer o deployment de Windows, aplicações, drivers, patches e assim por diante, tá? Então, ela é uma solução de deployment e pode ser integrada a outros produtos e ferramentas.
como por exemplo o WDS, que é uma rule do Windows Server, que o foco dela é deployment, né? O WDS é o Windows Deployment Service. Porém, o WDS ele é um pouquinho mais engessado com relação à customização de deployment. Tá? O MDT ele é baseado em scripts, então daí vem toda a sua parte de customização. Ele é maleável, então eu consigo adequar o MDT de acordo com as minhas necessidades, tá? Por exemplo, eu posso fazer a implantação de aplicações através de scripts PowerShell, validações de scripts .bat, VBS, WSF e assim por diante. O MDT ele é 100% baseado em scripts. Está pronto para trabalhar com PowerShell e os demais linguagens de scripts, como VBS e um script .bat, por exemplo. Ele é baseado em boas práticas de deployment, e isso é feito pelo time de produto do MDT junto com o time de produtos de Windows. E aí a solução ela é sempre desenvolvida baseada no sistema operacional atual, mantendo a compatibilidade com sistemas operacionais anteriores, como por exemplo o MDT 2013 Update 2, ele tem suporte e compatibilidade para implantações do Windows 7 Service Pack 1, por exemplo, como também o Windows 8 e 8.1. O gerenciamento ele é centralizado. Quando eu digo centralizado, é que todos os setups, arquivos de setup, arquivos binários de instalação ficam no servidor, tá? E eu só tenho uma pequena mídia de boot do MDT, onde eu consigo fazer a implantação, seja por DVD, pendrive ou através da rede, utilizando o boot via PXE. E aí se dá com a integração do MDT com o WDS. Então, o gerenciamento ele é centralizado porque todas as configurações ela é feita através de um MMC, através de um console, onde eu vou fazer as configurações, definir o que vai ser instalado, definir as task sequences e assim por diante. Tudo em um ponto só. E depois as estações que estão sendo implantadas consumirão essas informações, essas configurações pré-definidas. As interfaces elas são baseadas em wizards. Para quem já mexeu alguma vez com o Windows PE, sabe que o Windows PE o Windows PE puro, digamos assim, ele é só um prompt de comando, onde eu posso chamar alguns comandos, alguns parâmetros para fazer a instalação do Windows, tá? Como o dism, o diskpart e assim por diante. Com o MDT, eu adiciono um suporte à interface HTML. Então, os wizards eles são todos baseados em HTA, tá? Que é nativamente suportado pelo Windows PE e pelo Windows, utilizando o mshta.exe, que é um pequeno utilitário para importação e utilização de arquivos .hta. E aí ele suporta, como eu mencionei anteriormente, deployment de Windows, client, server, aplicações, entrega de drivers automática, com a simples customização, e também aplicações de terceiros, aplicações Microsoft, atualizações do Windows Offline e por aí vai, tá? Integração com SQL Server para tornar os deployments muito mais dinâmicos
e práticos, tá? Então, esse era um simples overview do que eu tinha para falar sobre o MDT. Agora, vamos para a nossa parte prática de como automatizar o deployment. Vamos tornar o nosso deployment like a boss dentro do nosso ambiente. Vamos mudar a nossa visão do que é deployment. Não pegar apenas uma mídia do Windows, colocar no driver, dar boot, formatar disco, instalar o Windows aplicações e assim por diante. Vamos automatizar todo esse processo. Vamos deixar que a ferramenta trabalhe para a gente. Vamos focar os nossos esforços na nossa produtividade. E é isso que eu quero trazer nessa sessão para vocês. Vamos à nossa demonstração. Eu já conectei ao meu servidor de deployment, onde o MDT está instalado, o pacote do ADK também, com as ferramentas necessárias, né, que é a ferramenta de deployment, Windows PE e o SMT e assim por diante, tá? Como eu mencionei anteriormente, o MDT ele é baseado no MMC, né, o Microsoft Management Console. E esse MMC ele é chamado de Deployment Workbench, que é este carinha aqui, né? Vou clicar nele para a gente visualizar. Ele vai abrir o MMC, como é conhecido por todos, tá? E é a partir deste MMC que vamos fazer o nosso gerenciamento centralizado de toda a estrutura de deployment para o nosso ambiente. Toda essa estrutura ela é chamada de Deployment Share. O nome ele já diz tudo, né? Uma tradução ao pé da letra é um compartilhamento de implantação, tá? É onde eu vou ter toda a infraestrutura, todos os arquivos necessários para fazer instalação, seja ela de driver, de sistema operacional, de aplicações, dentro deste local, compartilhado na rede, onde as estações irão consumir esses arquivos. Olha só, cada pastinha desta daqui, ela refere a um deployment share distinto, a um compartilhamento de implantação, tá? Basicamente, a Microsoft recomenda que tenhamos 2 deployment shares, um para criação de imagens de referência, tá? São as imagens padrão para o meu ambiente, onde vai conter atualizações, as últimas atualizações, as aplicações que são comuns para todo o ambiente. Isso já diminui a complexidade e reduz também o tempo de entrega do Windows para aquela máquina. A outro é o ambiente de produção, que é este aqui, onde eu vou utilizar no meu ambiente real, no meu ambiente de produção, e implantar as máquinas de todo o meu ambiente, ok? Este último aqui é o PS Deployment Share. Isso aqui é para teste, é uma nova versão do MDT que vai sair, toda baseada em PowerShell, tá? Então vamos lá. Se eu expandir o nosso caso hoje, a nossa demonstração, ela vai se basear exclusivamente no ambiente de produção. Então a gente quer tornar o nosso deployment like a boss, tá? Então eu tenho o meu MDT Production DS, e se eu expandir esse carinha aqui, olha que eu tenho algumas subpastas, tá? Algumas subpastas aqui de Applications, Operating System, Out of Box Drivers, Packets e Task Sequence, além do Advanced Configuration e o Monitoring.
As 5 anteriores, todas elas serão consumidas especificamente pela ponta, né? Pela a minha estação. As aplicações que serão instaladas ficarão em applications, os sistemas operacionais, em operating system, o out of box drivers, onde eu coloco os drivers das minhas estações de trabalho, de todos os meus hardwares. E aí entra aquela premissa que eu disse, que a padronização ela já não é mais um empecilho para automatizar o processo de deployment, tá? Então a entrega dos drivers ela pode ser dinâmica. O próprio MDT vai identificar qual o hardware que tem ali, qual é o fabricante, qual é o modelo, e vai entregar o driver específico. A parte de pacotes específico para pacotes offline de atualização, language packs e assim por diante. E as task sequence, que é ali toda a estrutura que será seguida, é uma sequência de tarefas que serão seguidas para que o processo de deployment ocorra, tá? Então vamos lá. Aqui eu já tenho o meu ambiente pré-configurado, porque a gente não tem um tempo tão grande para fazer toda essa configuração, criação, importação e assim por diante. Eu criei já, baseado em boas práticas, que é criar subdiretórios para refletir o que cada aplicação tem ou pertence. No caso, eu sempre costumo utilizar o desenvolvedor, no caso Microsoft, aí eu tenho aqui dentro o Microsoft Office 2013, se fosse Oracle eu poderia colocar o Java, Adobe, Foxit, Mozilla e assim por diante. Eu criaria meus subdiretórios aqui e organizaria tudo de forma bem mais fácil de visualizar e entender. E o diversos é aquelas aplicações diversas, né? Aplicações várias aplicações distintas que eu vou colocar dentro de um único ambiente, tá? O diversos também, como eu coloquei aqui, o Custom Look Screen, se eu der um duplo clique e vir em Details, ele é um PowerShell. Ele é um script PowerShell que está chamando uma imagem que será implantada dentro do computador. Ela vai setar a look screen da máquina. Aqui em sistemas operacionais, pela mesma forma, eu tenho as minhas custom images, que são as imagens que eu capturei. Tenho o Windows 10 Default Images, as imagens que eu posso importar a partir de um servidor WDS. Vamos ver, olha só. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem no meu Deployment Service. Uma imagem de instalação. Eu tenho um grupo chamado Windows 10 Default, que eu tenho uma imagem aqui dentro. Isso é válido para quem já tem o WDS rodando e vai implantar o MDT. Eu não preciso ficar duplicando as minhas imagens. Simplesmente, botão direito, importar o Operating System, Windows Deployment Service, passo o nome do servidor que a função de WDS está instalada e clique em Next. Pronto, a importação foi feita. Então eu tenho já uma aplicação, eu tenho já um sistema operacional dentro do meu MDT para ser consumido através do MDT que está baseado, que está alocado dentro de um servidor WDS. E aqui as task sequences. Tá? É a minha sequência de tarefas que serão executadas uma após a outra, atendendo condições de variáveis e assim por diante. Olha só que interessante. Eu tenho uma sequência de tarefas e aqui eu poderia já iniciar toda a minha configuração. Olha só, vamos lá. Aqui em Install Rules and Features,
para o Windows 10, eu vou selecionar o .NET Framework 3.5, que não vem habilitado por default. Poderia colocar um XPS Viewer. Um apply. Ok, isso já vai ser definido durante o processo de deployment. E aqui, legal, olha só, eu tenho já definido que ele vai instalar o Office. E aí entra aquela parte de manter o compliance, onde a essa aplicação ela será entregue se uma condição for atendida. Que nesse caso aqui, se a unidade organizacional onde essa máquina vai estar, que foi definida aqui no Machine Object OU, for financeiro, ela vai instalar o Office, porque esse Office pertence ao financeiro. Essa configuração de Office pertence ao financeiro. Se não, ele não vai instalar. Ele vai instalar uma outra. E assim por diante. Tá? Eu vou remover isso aqui só para a gente ter uma noção. Olha só. Instalar atualizações do Windows. Definir tarefas customizadas. Isso tudo eu vou definir agora uma única vez e o processo de deployment vai acontecer lá na ponta. Outra coisa interessante é aqui as rules. Rules, eles são arquivos de inicialização .ini, tá? Onde eu consigo fazer customizações, definir variáveis, definir parâmetros que serão atendidos durante o processo de implantação, tá? Isso é bem interessante e é possível customizar. Eu vou mostrar para vocês uma configuração baseada em localidade para definir o nome de computador, para definir algumas configurações baseadas em localidade. Vamos lá. Primeiro, o que eu preciso definir? A prioridade. O que será executado? Qual é o bloco que será executado aqui? O que ele vai fazer? Tá? O primeiro, vamos definir aqui, vamos imaginar um cenário onde eu tenha a minha matriz e várias outras localidades, vários outros escritórios remotos que consomem o deployment a partir do meu ambiente, né? A partir do ambiente da matriz. Olha só que interessante. Eu posso passar uma informação de default gateway. Aqui embaixo, antes do default, eu vou criar o grupo, que é o default gateway. E vamos passar os parâmetros. Digamos que o gateway 192.10.254 ele equivale à minha matriz que está na Bahia. Olha só que interessante, equivale a minha matriz aqui na Bahia. Interessante. E que 192.6820.254 equivale à minha filial de Minas Gerais. Vamos expandir um pouquinho essa nossa empresa. E ela vai 3254 equivale ao Espírito Santo. Ok, eu tenho a minha matriz e duas filiais que serão implantadas utilizando o MDT da matriz. Ou eu poderia criar, colocar dois MDTs, um em cada ponta, replicando isso a partir da minha matriz. Vamos lá. Eu vou colocar aqui BA. MG. E ES. Legal. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir alguns parâmetros abaixo. E aqui eu já coloquei o Computer Name
Location. Tá? O Computer Name Location, em suas respectivas localidades, eles funcionarão como uma variável, como um parâmetro para várias outras coisas. Por exemplo, aqui os nomes de computadores, eles têm um prefixo que são as suas siglas das respectivas localidades. Legal, perfeito. Eu poderia definir aqui embaixo que o mandatory application 001 seria, aí eu passaria o guide dela, tá? Então, por Espírito Santo, instale essas aplicações. Para Minas Gerais, faça outra configuração e assim por diante, tá? Vamos lá. Bahia tá aqui. E olha só para vocês entenderem. O OST Computer Name é o nome do computador que será definido. Então, aqui eu usei a sigla do meu domínio, Computer Name Location, e o Computer Type Name. Mas da onde vem o Computer Type Name? É o que vamos definir agora. Simples. Vamos aqui colocar como by desktop, by laptop. Tranquilo. Tudo que eu defino ali em cima, aqui em cima, eu tenho que abrir um grupo aqui embaixo, tá? Então, by desktop, e eu terei o by laptop. O que isso significa? Que eu estou passando algumas informações para o MDT que ele vai validar se aquilo é um desktop, se aquilo é um laptop, o que ele vai fazer, tá? Vamos lá, by desktop. Então ele teria uma subseção que é subsection, que equivale a by desktop igual a uma variável chamada is desktop. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Subsection, que é igual a by laptop perfeito. Agora vamos validar essas informações aqui, tá? O que vai acontecer se quando essa variável isLaptop ou isDesktop for preenchida? Ela vai passar uns parâmetros. Então, o by desktop, se ele equivaler a true, beleza. O computer type name equivale a D de desktop. Se ele for by laptop, e esse laptop ele equivaler a true, então o computer type name dele vai equivaler a L. Beleza, e aqui eu já monto algumas coisinhas bem interessantes. Vou salvar, aplicar, ok. Vamos testar isto? Vamos ver como é que funciona? Isso baseado em PowerShell. Vamos definir um set
location aqui, como é 2 pontos, vamos passar aqui scripts. Vamos ver o que eu tenho de script aqui. Opa, ele não está dentro de scripts. Vamos voltar aqui. Legal, eu tenho o MDT test aqui. Aqui dentro eu tenho alguns scripts. E o qual eu vou usar é o Darter. Eu vou passar o ds path, que seria d2 pontos production ds. Olha só, e aqui ele está fazendo uma validação. Seria basicamente o que a estação faria antes de iniciar todo o processo. E o que eu quero saber daqui? Simplesmente se aquelas configurações a qual eu defini, elas são válidas, elas estão sendo aplicadas, tá? Vamos visualizar aqui. Olha só. Tá aqui, ó. Ela não aplicou aqui algumas informações. Ele pegou o Default Gateway e vamos ver aqui embaixo. Olha só o nosso Default Gateway aqui, ó, 10.254. E por aí ele, por onde que ele pegou essas informações? Cá em cima ele fez algumas validações, ó. Qual é o Default Gateway e assim por diante, tá? Então, essas foram as informações que eu defini lá atrás, lá no meu Custom Settings, nas rules do MDT. Então, a partir daí eu consigo ir montando e moldando todas as configurações necessárias. Olha só que interessante, tá? A desktop, a laptop, Default Gateway. Legal, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá agora ver uma coisa, que é este deployment sendo executado. Aqui eu vou iniciar uma máquina virtual. Acredito que ela não... olha só. O boot via rede. Eu não coloquei mídia nenhuma. Então o meu WDS ele entra em ação neste processo todo aí. Tá? Onde eu não vou precisar ficar carregando mídia de um lado para o outro. Simplesmente eu vou inicializar a máquina, pressionar o F12 e a partir daí ele me entrega a mídia de boot do MDT. Aí já é um ponto positivo para que possamos utilizar o MDT dentro do nosso ambiente. Então a máquina está sendo inicializada, olha só. Olha que bacana. Então, eu já tinha um deployment em andamento e ele é inteligente em saber isso. Por exemplo, se a máquina houve algum problema, desligou, faltou energia, não estava com no break, e ela desligou, quando voltar o processo de deployment, o que vai acontecer? Ele vai perguntar se você quer continuar o deployment que estava em progresso, em processo, ou se você quer iniciar um novo. No meu caso, iniciar um novo. E aí ele começa a carregar e ler todas as informações que eu defini lá atrás. Já está definido lá na console do MMC do MDT, lá no Deployment Workbench, tá?
Ele faz a validação, faz a leitura. Como uma medida de segurança, eu não permito que isso seja automaticamente, porque o usuário pode iniciar de forma incorreta e passar automático. Eu defino que a equipe que vai fazer o processo de deployment tenha esse nível de acesso. E apenas eles tenham acesso ao deployment share. Olha só, eu vou selecionar qual é a task sequence que eu quero executar. Posso definir o nome do computador. CL02. Posso já ingressar ele no domínio. Todas essas telas, eu não pulei ela porque eu gostaria que vocês vissem tudo isso daqui, mas todas essas telas elas podem ser puladas utilizando umas funções, uns parâmetros chamados skip application, skip user location e assim por diante, tá? Olha só, bem simples. Então o processo ele já vai iniciar e agora é deixar o processo, o deployment, o MDT trabalhar fazendo toda a estrutura de implantação necessária e que foi definida lá atrás, tá? E aí ele já começa a personalização que eu fiz. Ele vai me mostrar o status que está ocorrendo, algumas informações referente à máquina. Aqui ele já está fazendo preparando a partição 3, porque ele já identificou que esse deployment, essa máquina, ela é baseada em UEFI. Então ele já cria toda a estrutura para o UEFI. Se ele identificasse que fosse BIOS, ele colocaria isso para BIOS. E agora ele vai aplicar a imagem, né? Ele está aplicando o Windows Image. E aí o processo vai fluir, depois ele vai instalar as aplicações. Nós não temos tempo, devido à palestra ter um limite de duração, mas basicamente é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Antes da gente finalizar, voltando aqui no servidor, deixa eu abrir uma coisa bem interessante para vocês visualizarem, que é o log. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu tenho uns logs que eu consigo passar isso de forma dinâmica. Eu consigo visualizar o que está ocorrendo naquela estação, naquele deployment, de forma dinâmica. Olha só, console 7%, 8% e assim por diante, tá? Então, por aqui, pelo log dinâmico, eu consigo visualizar, ok? Então, essa era a nossa demonstração de como automatizar o processo de implantação de Windows. E agora, já vimos como o MDT pode tornar muito fácil e muito bacana a nossa estrutura de deployment corporativo. Como eu continuo estudando, tá? Eu trouxe aí o Deployment Insider, que é o meu blog, onde eu publico tudo referente a MDT, tá? A deployment de Windows, novidades e assim por diante. E eu tenho em parceria com a iClass Consultoria e Treinamentos, um curso de deployment de Windows com MDT, tá? Esse é um curso 100% focado em deployment com MDT e o primeiro e único até o momento curso de MDT no Brasil, em português, brasileiro também. Então vocês podem acessar iclass.net.br e verificarem a grade do curso por completo, tá?
e eu acessar o deploymentinsider.blog.br, onde vocês verão vários posts, terão acesso, um link de acesso a um grupo do Skype do blog, onde a gente troca informações, troca ideia, bate um papo bem bacana lá sobre deployment. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes nesta sessão, nesta palestra da 5ª edição do Congresso de TI. Agradecer também aos organizadores pelo convite. Espero que está presente em outras oportunidades também do Congresso de TI. Muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.